O grande jogo de Putin. A situação em Kaliningrad. Você sabia que Kaliningrad, a joia geográfica da Rússia, pode estar se transformando em seu maior pesadelo? Em um espaço que antes era vibrante e conectado com o Ocidente, a mudança de Putin trouxe um caos inesperado. Um dia, as aeronaves russas desafiavam os céus do Mar Báltico, mostrando seu poder ao desviar aviões civis, incluindo o de um ministro da Defesa espanhol. Cada uma dessas violações era uma mensagem clara: aqui eu faço o que quero. O que parecia ser um jogo de força agora se tornou um jogo de sobrevivência. Porém, essa fortaleza russa, pensada por Putin como um bastião de poder, transformou-se em um cárcere. Rodeada por nações da OTAN, Kaliningrad se isolou, severamente impactada pelas sanções aplicadas pela Lituânia. Um delicado fio ferroviário, que servia de conexão entre a região e a Rússia, foi severamente cortado. As consequências foram devastadoras. O povo kaliningradense, que antes desfrutava de um estilo de vida europeu, agora se vê mergulhado em uma crise sem precedentes. As fábricas antes vibrantes pararam de funcionar e milhares perderam seus empregos em um piscar de olhos. Os supermercados ficaram escassos e os produtos alimentícios dispararam de preços, criando uma nova realidade de escassez que até mesmo lembra os horrores da década de 1990. Como resultado, uma revolta silenciosa começou a fermentar entre os 400 mil residentes da região. Essa não era uma revolta política comum, mas uma revolta de panelas vazias gritando por mudanças. Enquanto as vozes que anteriormente ecoavam apoio ao regime agora se tornavam críticas fervorosas, a situação se tornava insustentável. O que era considerado um pilar de segurança agora se tornava um peso mortal em suas vidas, e a luta pela sobrevivência se tornou uma prioridade. Com a fome e a pobreza se infiltrando como fantasmas nas casas de Kaliningrad, os cidadãos questionam: por que nossos filhos devem pagar o preço das ambições de Moscovo? O que mais poderia acontecer nessa batalha entre um regime que se afunda em suas próprias armadilhas e uma população que busca liberdade? O que Putin fará para assegurar seu controle sobre Kaliningrad antes que a luz do dia transforme seu sonho imperial em um pesadelo absoluto? Os melhores e mais jovens talentos da região estão optando por fugir, trocando sua terra natal por novos horizontes na Europa. O que isso significa para o futuro de Kaliningrad? À medida que as tensões aumentam, uma coisa se torna clara: o que era uma ameaça agora pode se tornar o verdadeiro alvo. A militarização da fronteira está a todo vapor, e Kaliningrad se torna um ponto crítico de convergência para forças opostas. A retórica antagônica aumenta, e a luta pela sobrevivência se transforma em uma batalha por redenção. Com cada movimento, Putin se vê mais encurralado em um jogo mortal em que ele mesmo manipulou as peças. Resta saber se ele terá a coragem de mudar sua estratégia, ou se permitirá que Kaliningrad desapareça nas brumas da história, um símbolo de um império em queda. Resumo da parte anterior. A situação em Kaliningrado não é apenas uma catástrofe econômica, mas uma verdadeira crise que ameaça o Kremlin em sua essência, revelando a fúria dos cidadãos que antes eram fervorosos apoiadores do regime. Como pode um local, uma vez considerado estratégico por Putin, agora se tornar um símbolo de colapso? Kaliningrado, com uma localização peculiar, está situada a apenas 100 quilômetros do continente russo, cercada por territórios da OTAN, como Polônia e Lituânia. Essa região era vista por Putin como uma adaga cravada no coração da aliança, mas a situação mudou drasticamente. Com a entrada da Finlândia e Suécia na OTAN, o Mar Báltico transformou-se em um lago da aliança militar. A adaga, antes ameaçadora, virou uma armadilha, uma cela impenetrável. As primeiras barras dessa prisão começaram a descer quando a Lituânia, membro da OTAN, implementou sanções da União Europeia de forma rigorosa. O único caminho terrestre que conectava Kaliningrado à Rússia, uma fina linha de trem, foi bloqueado. Essas sanções, que tiveram início em 2022 e se tornaram mais severas até 2025, cortaram o trânsito de bens essenciais, como cimento e tecnologia. O que antes era uma ponte de ferro se desfez, e a conexão com o continente foi abruptamente interrompida. Essa solidão começou a evaporar a paciência dos kaliningradenses em relação a Putin e sua operação militar especial. Antes da guerra, a cidade desfrutava de um estilo de vida muito mais europeu do que o resto da Rússia. Os habitantes faziam compras na Polônia, passavam fins de semana na Lituânia e recebiam turistas da Alemanha e Polônia. Contudo, o conflito e o bloqueio bateram com tanta força que tudo isso desapareceu em um instante. As grandes fábricas como a Avtator, que produziam carros para marcas como BMW e Hyundai, pararam suas atividades devido à falta de peças e à retirada dos parceiros ocidentais. A produção que outrora floresceu agora se tornou um eco de um passado, deixando milhares de trabalhadores sem emprego.
A presença de prateleiras vazias nos supermercados, com os preços de alimentos essenciais disparando, transformou a crise em um desafio palpável. No calor desesperador da fome crescente, o povo de Kaliningrado passou a encarar uma realidade insustentável. A história da cidade agora ecoa como um grito de revolta silenciosa entre os cidadãos. Continuação. A questão que surge é: como essa revolta silenciosa, nascida da fome e da miséria, se intensificou? E como um governo que se considera forte pode arcar com a insatisfação de seus próprios cidadãos? Kaliningrado, uma vez vibrante em histórias de compras e turismo, se transforma em um cenário de desespero e luta pela sobrevivência. O que antes era uma aliança entre o Estado e o povo agora se deteriora sob a pressão da realidade. Como soldados que se encontram no meio dessa tensão, reagirão à crescente insatisfação. O eco do ressentimento vai transbordar. E quando isso acontecer, a pressão interna pode explodir de maneiras imprevisíveis. As vozes que antes exaltavam Putin agora reverberam críticas abertamente. A população se pergunta: por que devemos pagar o preço pelos sonhos imperiais da elite de Moscou, neste cenário dantesco? Onde a vida antes inspiradora se transforma em um pesadelo cotidiano, o futuro amplo de Kaliningrado parece mais sombrio do que nunca. A cidade, cercada de esperança, sucumbe ao medo e ao desespero. E qual será o próximo passo desse gigante adormecido em um mar de incertezas? A vida dos habitantes de Kaliningrado mudou drasticamente em um instante. O desastre econômico afetou cada lar da região. Fábricas enormes como a Avtotor, que antes produziam centenas de milhares de carros por ano para marcas como BMW, Kia e Hyundai, pararam completamente suas atividades. A saída de parceiros ocidentais e a interrupção no fornecimento de peças foram fatais. Com suas economias minguadas, muitos tentam desesperadamente buscar refúgio em países como Polônia, Lituânia e Alemanha, seus antigos vizinhos. Agora, enfrentando um colapso sem precedentes, milhares de pessoas perderam seus empregos em um piscar de olhos. O comércio portuário em Kaliningrado despencou impressionantes 70%. A face mais dolorosa dessa crise econômica se tornou visível nas prateleiras dos supermercados. Com o preço de alimentos básicos como a manteiga subindo 34% em um único ano, o racionamento de alimentos deixou de ser uma ameaça e se transformou em uma realidade cruel, que superou até mesmo o caos da década de 1990. Foi nesse cenário de desespero que uma silenciosa rebelião de 450 mil pessoas emergiu em Kaliningrado. Essa não era uma revolta política, mas um verdadeiro levante dos potes vazios. Eram cidadãos que um dia acreditaram nas promessas de Putin sobre uma Rússia forte, mas que agora se viam lutando contra a fome e a pobreza, resultado dos erros estratégicos do Kremlin. Nas redes sociais e nos grupos de notícias locais, as vozes que antes aplaudiam o regime começaram a criticar abertamente a administração de ocupação e o próprio Putin. A população clamava: Putin nos prometeu um forte. E agora estamos morrendo de fome dentro dele. Questionavam-se: por que nossos filhos devem morrer pelos sonhos imperiais da elite de Moscou? A confiança no regime estava se desmoronando como um castelo de cartas. Quando a fome e o desespero se instauram em uma fortaleza, as pessoas costumam escolher 3 caminhos: lutar, se submeter ou fugir. Os mais sábios e jovens de Kaliningrado optaram pela terceira alternativa, a grande fuga. Essa saída em massa virou o golpe final na vitória cultural do Kremlin. O êxodo não apenas destruía o presente de Kaliningrado, mas também comprometia seu futuro. Relatos indicam que centenas de milhares de residentes, especialmente os russos que se estabeleceram na região após 2014, sem encontrar a prosperidade prometida, vêm deixando Kaliningrado silenciosamente. Contudo, essa não é uma migração para a Rússia continental. Pelo contrário, é uma fuga em direção ao Ocidente, em busca de uma vida melhor. Mas, o que acontecerá quando a fortaleza de Putin se tornar um lugar vazio e abandonado, cercada pela desconfiança deste povo que um dia sonhou com uma Rússia grandiosa? A situação em Kaliningrado se transformou em uma verdadeira tragédia. O que já foi visto como um bastião de poder, agora se revela como um ponto fraco para a Rússia. Recentemente ficou evidente que as forças da NATO não temem mais esta região. Ela se tornou a vulnerabilidade do Kremlin, e isso não é mera opinião de um general aposentado, mas o reflexo das novas estratégias militares do Pentágono. Com a intensificação das tensões, a Lituânia e a Polônia acumularam dezenas de milhares de tropas, centenas de tanques e sistemas de artilharia moderna na fronteira com Kaliningrado. O corredor de Suwałki, uma estreita faixa de terra que conecta Kaliningrado à Bielorrússia, acabou se transformando em uma das áreas mais militarizadas do planeta.
Além disso, a Estônia, a Letônia e a Lituânia romperam todos os laços energéticos com a Rússia, aumentando ainda mais o isolamento de Kaliningrad. Esta combinação de cerco militar e econômico devastou completamente a moral da população local e dos soldados que se encontram na região. Eles perceberam que caso uma guerra iminente ocorra, não receberão apoio do território russo. Estão cientes de que diante do exército polonês e da determinação dos estados bálticos, serão esmagados em questão de horas. Essa realidade cruel é a mais dolorosa evidência de que a estratégia de intimidação de Putin virou uma armadilha suicida, levando a NATO até os portões do seu castelo. Agora Putin se vê em um beco sem saída, e suas opções são cada vez mais desesperadoras, como o último suspiro de um ditador. Ele poderia, por exemplo, ameaçar a NATO com seus mísseis Iskander ou armas nucleares na região, mas isso se revela mais uma retórica vazia diante das ordens de ataque dos Estados Unidos e do retorno das bombas nucleares B-61-12 à Europa. Outra alternativa seria ignorar essa revolta interna e o colapso econômico, intensificando sua propaganda, mas a fome e o medo falam mais alto do que qualquer discurso. Assim, o cenário mais provável é que Putin resigna-se a aceitar a armadilha que criou e abandone Kaliningrad ao seu destino, transformando-a em uma guarnição esquecida, apodrecendo por dentro. Embora isso represente um desastre político, pode ser sua única alternativa racional. A história de Kaliningrad se tornou um retrato claro de como os sonhos imperiais de Putin se transformaram em um pesadelo incapaz de manter a coesão e a confiança entre seu povo, que já não acredita mais no que foi prometido. Resumo da parte anterior. A situação em Kaliningrad é crítica para Vladimir Putin. Ele se vê forçado a abandonar a região à sua própria sorte, um verdadeiro desastre político. O que antes era uma fortaleza agora se transforma em um fardo, simbolizando a desilusão do povo russo com seus sonhos imperiais. Texto. A lâmina que ele usou para ameaçar o Ocidente agora corta a própria mão do líder russo. Sua agressão transformou o que deveria ser uma região moderna e ocidental em uma ilha de miséria. O que mais assusta é que 450 mil cidadãos, antes fiéis, agora não acreditam mais em suas promessas e se recusam a arcar com os custos dessa guerra insensata. A perda de Kaliningrad não representa apenas uma derrota geográfica, é um golpe moral, econômico e psicológico. Esse fracasso expõe ao mundo a fragilidade do poder que se pensava inabalável no Kremlin. Kaliningrad, que antes era motivo de orgulho, agora lentamente o envenena de dentro para fora. Esse veneno não afeta apenas a moral do exército russo ou a capacidade operacional da frota do Báltico. Ele penetra mais fundo na essência da identidade forçada que foi imposta ao território, afetando até o próprio nome Kaliningrad. Quando a fome atinge um castelo e os muros tremem com a incerteza, as pessoas dentro começam a questionar sua própria existência e o propósito daquele espaço. Do fundo da caixa de Pandora que Putin abriu ao invadir a Ucrânia, emerge o fantasma que o Kremlin teme, o de Königsberg. A bloqueio econômico e militar da NATO se transforma em um cerco psicológico e histórico, muito mais insidioso e destrutivo. A guerra agora transcende petróleo em tanques ou preços de alimentos nas prateleiras dos supermercados. Trata-se da alma desse pedaço isolado de terra. A questão já não é mais quando Kaliningrad cairá, mas sim o que substituirá essa região e como será chamada no futuro. O castelo que Putin construiu se transforma em uma armadilha de identidade, revelando uma luta muito mais profunda dentro do próprio povo russo. Riscos e incertezas pairam no ar, enquanto a história aguarda para ver qual será o próximo capítulo dessa narrativa dramática. A guerra agora gira em torno da alma deste território isolado. A questão não é mais quando Kaliningrado cairá. A pergunta mais perigosa que surge é, quando Kaliningrado cair, o que surgirá em seu lugar e qual será o seu nome? A armadilha do castelo de Putin se transformou em uma armadilha de identidade. As responsáveis pela abertura desta nova frente de guerra assimétrica são Polônia e Lituânia, dois países que cercam Kaliningrado. Eles decidiram usar o poder da história e da memória como arma contra a força bruta da Rússia. E essas ações estão convertendo a reivindicação de Putin sobre as terras históricas russas em uma arma contra ele. O primeiro e mais simbólico passo nesta guerra psicológica foi dado através do nome. A Polônia anunciou oficialmente que não usaria mais o nome soviético de Kaliningrado para essa enclave. Em vez disso, restaurou o nome histórico da cidade, Kolevietsk, que significa Montanha Real. Essa mudança de nome não foi uma simples troca, mas uma revolução. Foi a declaração da Polônia de que não reconhecia mais a soberania russa sobre essas terras, pelo menos retoricamente e historicamente, vendo-a como uma ocupação temporária. A Lituânia seguiu o exemplo, adotando oficialmente o nome histórico lituano, Karoliaučius. Essas ações deixaram o Kremlin em uma completa frenesi.
Figuras como Dmitry Medvedev lançaram ameaças, acusando os poloneses de serem nazistas e de tentarem reescrever a história. Mas essas ameaças eram apenas uma expressão de desespero, porque essa guerra dos nomes atingiu seu verdadeiro alvo, as mentes de 450 mil pessoas aprisionadas dentro de Kaliningrado. Pense nisso. Você está sob cerco há meses. As prateleiras de sua loja estão vazias, sua fábrica está fechada, você está desempregado. Disseram que você era o bastião ocidental da Grande Rússia, mas Moscou não consegue enviar combustível ou segurança. Nesse instante, transmissões de rádio da Polônia e Lituânia, apenas alguns quilômetros além da fronteira, começam a sussurrar que você não é mais kaliningradense, mas residente da histórica cidade de Königsberg ou Kulevietes. Recentemente, sinais inquietantes têm surgido em Kaliningrado. Em meio à crescente insatisfação popular, transmissões de rádio de Polônia e Lituânia, que têm sido amplificadas de forma deliberada, lembram os habitantes de sua rica e próspera herança europeia. Eles começam a questionar se realmente são kaliningradenses ou se pertencem à histórica cidade de Königsberg, conhecida por sua cultura e comércio vibrantes. Essa é uma provocação poderosa numa era de isolamento e crise. Na história de Kaliningrado, vemos a influência de um legado cultural que foi sufocado pela ocupação soviética. Filósofos como Immanuel Kant, que viveram e pensaram naquela terra, agora fazem parte de uma narrativa que ressurge, não como propaganda, mas como a verdade reprimida. A fome e o desespero da população tornam essa verdade um instrumento mais eficaz do que qualquer mentira poderosa que o regime de Moscou possa oferecer. Enquanto o projeto de um mundo russo promete prateleiras vazias e intimidações militares, o fantasma de Königsberg ressoa como uma chamada para o que foi perdido. A sensação de pertencimento à Europa, assim como a esperança de um futuro próspero, está sendo reavivada. Além disso, o maior obstáculo à aceitação desse novo caminho é a própria Alemanha. Embora oficialmente Berlim mantenha uma posição de apoio aos seus aliados da OTAN, ela evita se envolver diretamente na questão do status de Kaliningrado. Entretanto, a história se transforma em uma poderosa arma de soft power. Antes do conflito, o governo local já tentava restaurar edifícios históricos, visando atrair turistas alemães e transformar essa herança prussiana em uma fonte de renda. Agora, após a guerra e o bloqueio, essa herança se tornou um símbolo político perigoso. Assim, o regime de Putin se vê preso em um dilema: ignorar ou reprimir a história e a cultura que poderiam rivalizar com sua narrativa de ocupação. Se proibir completamente a herança alemã e o pensamento de Kant, reconheceria que seu único ponto de legitimidade na região é a brutalidade da ocupação militar de 1945. Essa escolha significaria reconhecer que a alegação de que essas terras são eternamente russas é uma farsa. A tensão que cresce em Kaliningrado não é apenas uma crise econômica ou política, é uma luta por identidade. O que acontecerá quando a população decidir entre a reverência pela sua herança ou permanecer sob o jugo de um regime que os traiu? A resposta pode mudar o futuro da região para sempre. A situação de Kaliningrado se agrava. O enclave, que já enfrenta um cerco geográfico, militar e econômico, agora é vítima de um bloqueio identitário. De um lado, vozes do Ocidente sussurram: você é europeu, você é Königsberg. Do outro, Moscovo grita: você não é confiável, é um potencial traidor. Nessa luta entre duas identidades, a solidão se torna a única certeza dos habitantes. Eles não são nem totalmente europeus, nem aceitos como russos por Moscovo. A população se encontra perdida, aprisionada na futilidade do jogo imperial de Putin. Essa é a fase mais crítica da armadilha que ele mesmo criou. Um forte que é paralisado militarmente e condenado à fome, agora despojado de sua própria identidade, não pode resistir. Resumindo, Kaliningrado está fadado a colapsar de dentro para fora. Embora Putin tenha iniciado uma guerra na Ucrânia sob a alegação de retomar territórios históricos, ele, sem querer, estabeleceu as bases psicológicas e históricas para a desconexão de Kaliningrado, um território que ele considerava crucial. O fogo que queima nessa fortaleza não é apenas o de armazéns em chamas, é também o fogo de uma identidade nacional que se extingue lentamente. No momento crítico, qual será o próximo passo de Putin? Poderá ele resgatar a confiança de um povo que já não acredita em seu império? Em meio ao barro de sua própria construção, o que resta é a pergunta: até quando a armadilha se manterá? O cenário está em ebulição.